preparando para fazer a prova do Enem. Então eu trouxe esta aula justamente para focar mais, mostrar para vocês como fazer esse texto. Então vamos lá. Dentro da redação existe o quê? 5 competências. E essas competências, cada competência, vale 200 pontos. Então, se são 5 competências, cada competência vale 200 pontos, daí então a redação valer 1000 pontos. Então, a competência 1, ele vai trabalhar, sobre o que? O aluno terá que o quê? Demonstrar domínio da norma padrão da língua portuguesa. O que vem ser isso? O que vem ser isso? O aluno precisa o quê? Usar a pontuação corretamente, utilizar flexões de nomes e verbos, corretamente, ter uma grafia bem legível, acentuar as palavras, emprego de letras maiúsculas e minúsculas, nos seus devidos lugares, a divisão silábica na mudança de linha, a translineação deve ser de uma maneira coerente. Então a competência 1, ele vai trabalhar isso, vai trabalhar a norma padrão da língua portuguesa, a maneira de você escrever, de você acentuar, de você colocar tudo isso de acordo com a norma. A competência 2. Competência 2, compreender a proposta de redação e ampliar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo e argumentativo. Então, o segundo aspecto, a segunda competência, ele pede que você compreenda a proposta de redação e utilize seus conhecimentos de mundo para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo e argumentativo. Ou seja, você precisa elaborar um texto que apresente claramente uma tese a ser defendida e os argumentos que justifiquem a posição assumida por você em relação à temática. Então, é basicamente isso, A competência 2, ele quer que você entenda a proposta de intervenção e trabalhe em cima, dando sua opinião, sua tese. A competência 3, o que diz a competência 3? Selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos e opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, lá na competência 3, ele quer que você selecione, relacione, organize, interprete informações, fatos e opiniões e argumentos em defesa do ponto de vista defendido como a tese. Então, é preciso que você elabore um texto que apresente claramente uma ideia a ser defendida e os argumentos que justifiquem a posição assumida por você em relação à temática. Então, é basicamente isso que ele pede lá na competência 3, que você organize suas ideias, seus pensamentos e sua opinião. Você mostre argumentos em defesa de sua tese. Próximo. Competência 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Então, lá na competência 4, ele quer que você faça o quê? Que você tenha uma estrutura lógica e formal entre as partes do texto. Você vai O seu pensamento tem que ser correlacionado, sempre um parágrafo com o outro. Você não pode estar fugindo da ideia. Você está sempre fazendo aquela relação entre um parágrafo e outro.
A competência 5. Elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Então, lá na competência 5, ele quer que você apresente uma proposta de intervenção para o problema abordado, né? Além de apresentar sua tese sobre o tema, apoiando em argumentos consistentes. Continuidade. Agora iremos falar sobre as tipologias textuais, que no caso estamos trabalhando a tipologia textual, dissertativa, argumentativa. Os gêneros textuais, né? No caso aqui se enquadra o texto dissertativo, a dissertação. A dissertação, conceito. Então a gente vai ver o conceito de que seria dissertar. Então, dissertar é debater. O que é debater? É você ter uma opinião e você defender, discutir, questionar, expressar o nosso ponto de vista, né? Expressar o meu ponto de vista sobre determinado assunto, qualquer que seja. Então, por isso que vocês precisam ter muita leitura, muita bagagem, muito conhecimento de mundo, para que só assim você possa ter argumentos sobre determinado assunto, seja ele qual for. Então, dissertar é você desenvolver o raciocínio, desenvolver argumentos que fundamentem nossa posição. Você vai polemizar, inclusive com opiniões e com argumentos contrários aos nossos. Estabelecer relações de causa e consequência. Dar exemplos, tirar conclusões, apresentar um texto com a organização lógica de nossas ideias. Então, dissertar. Vamos aqui enfatizar mais um pouquinho. O que vem a ser dissertar? É você expor um assunto atual de modo sistemático, abrangente e profundo, oralmente ou por escrito. Então, você vai dissertar, você vai argumentar sobre certo assunto, né? Você vai se aprofundar, buscar, falar, discutir o que você acha sobre determinado tema. E o que vem a ser argumentar? Argumentar trata-se da capacidade de relacionar fatos, teses, estudos, opiniões, problemas, possíveis soluções a fim de embasar determinado pensamento ou ideia. O objetivo desse tipo de texto é convencer, persuadir, levar o leitor a seguir uma linha de raciocínio e a concordar com ela. Então, argumentar. Através dos argumentos, né, você vai tentar convencer o leitor sobre sobre a sua tese, sobre a sua ideia, sobre a sua defesa em relação àquele assunto. Então, isso é argumentar. O seu ponto de vista. É você procurar argumentos para se embasar. Tese. O que vem a ser a tese? A tese é a ideia principal a partir da qual se desenvolve o texto. O que é a tese? É a sua ideia, a ideia principal. Ela deve estar relacionada ao tema e apoiada em argumentos ao longo da dissertação. Então, tese nada menos do que a sua opinião sobre determinado assunto. E essa tese precisa estar embasada em argumentos. O que vem ser argumentos? São as justificativas para convencer o leitor a concordar com a tese defendida. Cada argumento deve responder à pergunta: por quê em relação à tese defendida? Então, os argumentos é nada mais do que você tentar convencer o leitor sobre a sua opinião, sobre a sua tese.
E a dissertação argumentativa apresenta-se com a primeira parte, o que? Vai ser o que? A introdução. Dentro da introdução, você vai apresentar o que? O tema e a tese. O que é o tema? É o assunto da redação, é o assunto proposto para você redigir aquele texto dissertativo. E a tese é sua opinião a respeito daquele tema. Então, o que é que deve ter na introdução? Deve-se obrigatoriamente apresentar a ideia principal, que é o que? Que é a tese, né? Acerca da qual será apresentar os argumentos em defesa dela. Então, dentro da introdução, você irá apresentar a sua tese, que é a sua opinião sobre determinado tema, e na introdução você irá também mencionar, né, os argumentos que você irá desenvolver lá no seu desenvolvimento. Você irá o quê? Mistificar, né, debater lá no seu desenvolvimento. Então você deve apresentar logo na sua introdução o que você pretende estar discutindo, debatendo, né, no seu desenvolvimento. Então a introdução é como se fosse o espelho do seu texto. Tudo que você vai abordar no corpo do texto terá que ser apresentado na introdução. E a segunda parte, que é o desenvolvimento. No desenvolvimento, terá que ter o quê? Os argumentos para sustentar a sua tese. Então, os argumentos você vai ter que argumentar, tentar convencer o leitor sobre aquela sua opinião. Você tem que ter um ponto firme, né? Para poder você sustentar a sua opinião e fazer com que o leitor que venha a acreditar, né? Venha a ficar do seu lado, venha a concordar com sua opinião. E esses argumentos você pode estar o quê? Colocando personagens, né, autoridades, algo que você viu no jornal, na revista, para poder o quê? Fazer um embasamento para reforçar, né? Para reforçar sua tese. Para não ser só argumento seu ali, limpo e seco, né? Você precisa o quê? De autores renomados, de cientistas, de dados, para o quê? Para comprovar a sua opinião, a sua tese, para embasar os seus argumentos. E a terceira parte, que é a conclusão. Na conclusão, preciso ter o quê? A proposta de intervenção social e resumo. O que vem a ser isso? Aqui retoma-se a tese, né? O que é a tese? A sua opinião. E se apresenta proposta de intervenção que se conecte ao tema proposto e que respeite os direitos humanos. Então, dentro da proposta de intervenção, ou melhor, dentro da sua conclusão, você vai fazer um mini resumo, uma síntese do que você falou no seu texto, né? Os seus argumentos. E você vai o quê? Propor uma solução para acabar ou pelo menos amenizar tal situação. Você vai ter que dar uma ideia de como você pode, como a sociedade, o governo pode estar fazendo para que essa problemática, né, do texto, desse assunto, venha a ser erradicada ou reduzida. Então, é basicamente isso a sua proposta de intervenção. No Enem, você não pode deixar de fazer essa proposta de intervenção. Se você fizer o seu texto bem bonitinho e tudo, seguindo a norma, as regras, a estrutura, e lá na sua conclusão você esquecer de colocar a proposta de intervenção, né, que é a solução do problema, você simplesmente, na competência 5, você irá tirar 0. Viu? É isso aí. Vamos para a próxima.
A dissertação, princípios. Fundamenta-se a partir da argumentação. Então, a dissertação, a gente já viu, né? Que ela se fundamenta a partir da argumentação. Exige uma boa construção mental para efetivar o convencimento do leitor. Então, você precisa ter o quê? Um grande conhecimento sobre determinado assunto, né? Para que você tenha o que? Os argumentos e que aqueles argumentos sejam convincentes ao leitor, que ele venha concordar com a sua opinião. Necessita de uma ideia central, que essa ideia central é a tese. Fundamenta-se com dados da realidade, como eu já havia falado. Então, lá nos seus argumentos, você está argumentando sobre determinado assunto, você vai atrás de um filósofo, de uma autoridade renomado, né, que seja conhecido em rede nacional, para você estar colocando ali para poder enfatizar mais ainda os seus argumentos. A estrutura da redação do Enem, né, texto dissertativo, argumentativo, introdução, desenvolvimento e conclusão. O que é que precisa ter dentro da introdução? Então, a introdução é o parágrafo inicial, né, do texto dissertativo argumentativo. Ele traz o início da argumentação, né, lá você já vai expor os seus argumentos, o que você vai trabalhar lá dentro do desenvolvimento. E você vai apresentar a ideia-chave do texto, né, que é a tese, a sua opinião sobre aquele determinado assunto. E pode ser desenvolvido por comparação, né? Você pode estar fazendo uma comparação entre a atualidade com algo que aconteceu em tempos atrás. Você pode também estar fazendo uma ironia, um contraste, um testemunho, né? Colocando o testemunho de alguém, né? De alguma autoridade. Você pode também fazer uma enumeração, etc. Isso vai fazer com que seu texto tenha mais sintonia, que o corretor irá ver que você tem um certo domínio, tem um certo conhecimento em relação àquele assunto. Aqui de amarelo ele irá apresentar um modelo de introdução, essa parte amarela, vamos lá ler. A realização da Copa do Mundo de 2014 no Brasil trouxe aos debates a polêmica questão que envolve a liberação ou não da venda de bebidas alcoólicas dentro dos estádios que abrigarão os jogos da competição. Então, aqui a introdução, ele está mostrando a sua tese e ele está mostrando também os argumentos. Quando ele fala assim, a realização da Copa do Mundo no Brasil trouxe ao debate a polêmica questão que envolve a liberação ou não da venda. Então ele está fazendo o que aqui? Ele está mostrando o que? Dois argumentos, duas coisas que ele irá trabalhar. A questão da liberação ou não da venda de bebida alcoólica, né? Dentro dos estádios que abrigarão os jogos da competição. Então, é um exemplo de introdução. Aí, aqui no desenvolvimento, o que precisa conter dentro do desenvolvimento? O espaço para listar os dados, reforço da tese, né? Engloba argumentação, mais fundamentação. Então, você vai mostrar seu argumento e vai fundamentar com base em alguma autoridade, algum dado, para reforçar a sua opinião, os seus argumentos. A parte mais consistente do texto, a parte mais você precisa elaborar suas ideias, seu pensamento de uma forma convincente. Aqui ele mostra um exemplo, né, um modelo de desenvolvimento, quando ele fala a justificativa apontada pelos que defendem a proibição da venda de bebidas alcoólicas, entre eles, destacando-se o Ministério Público e demais instituições que atuam na segurança pública, é a de que o álcool é uma ameaça à saúde pública,
sendo que os seus efeitos no organismo humano podem incitar a violência nas praças esportivas. Então aqui ele usou o quê? O argumento mencionando que a bebida alcoólica é uma ameaça à saúde pública, né? Devido o cidadão começar a beber e se embriagar, ele pode ser excitado, né? A violência, né? Ele pode querer cometer algum ato violento. Então, e aí usou o Ministério Público, né? Para reforçar a sua opinião, os seus argumentos. Na conclusão, o que precisa ter na conclusão? O último parágrafo do texto, em geral, retoma a tese inicial e reforça. Então, lá na conclusão, ele irá retomar a sua tese, né, reforçando a sua opinião, e ele vai o quê? Ser bem criativo para lançar para o leitor a sua proposta de intervenção. Aí ele coloca aqui o modelo de analisar o modelo de redação nota 1000. Tema: a democratização do acesso ao cinema no Brasil. A redação no Enem. Veja um exemplo de proposta de redação no Enem de 2019 e analise como o tema de redação é apresentado. Então, o tema é democratização do acesso ao cinema no Brasil. Redação Enem 2019, nota 1000. Primeiro parágrafo da introdução. Embora a Constituição Federal de 1988 assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, percebe-se que, na atual realidade brasileira, não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Então, essa parte em destaque vermelho, né, o letreiro vermelho, é a tese, é a opinião dessa aluna com relação à temática da redação. Isso acontece devido à concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos. Então, é o primeiro argumento, onde ela irá desmistificar, né? Argumentar, discutir no primeiro parágrafo do desenvolvimento. Ela vai falar do quê? Por que o cinema não é democratizado? Aí ela vai citar por quê? Porque os grandes centros de cinema se concentram principalmente nas grandes cidades, né? Ela vai questionar, vai desenvolver esse argumento. E a concepção cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente, o argumento 2. Então, lá no segundo parágrafo do desenvolvimento, ela irá discutir, né, argumentar sobre essa questão. A questão de que o cinema só é mais favorecido a classe elitista, né, a classe que tem o poder de aquisição econômica. Aí ela vai questionar por que disso, né, qual é o motivo. Aqui temos o segundo parágrafo, que no caso é o primeiro parágrafo do desenvolvimento. É relevante abordar, primeiramente, que as cidades brasileiras foram construídas sobre um viés elitista e segregacionista, de modo que os centros culturais estão, em sua maioria, restritos aos espaços ocupados pelos detentores do poder econômico. Essa dinâmica Essa dinâmica não foi diferente com a chegada do cinema, já que apenas 17% da população do país frequenta os centros culturais em questão. Nesse sentido, observa-se que a segregação social, evidenciada como
uma característica da sociedade brasileira, por Sérgio Buarque de Holanda, no livro Raízes do Brasil. Se faz presente até os dias atuais, por privar a população das periferias do acesso à cultura e ao lazer que são propiciados pelo cinema. Então, aquele primeiro argumento, né, que a gente viu lá na introdução, ela trabalhou aqui no primeiro parágrafo do desenvolvimento, né? Aí ela fez até uma comparação com o livro de Sérgio Buarque, né? E diz que essa característica é uma característica da sociedade brasileira, né? No qual sempre a população de baixa renda, né? A população da periferia são privadas, né? Privada do acesso à cultura. E aqui ele aborda que está sendo privada do lazer, né? Que no caso é o cinema. Então ela vem questionar isso. Parágrafo do texto dissertativo argumentativo e no caso, segundo parágrafo do desenvolvimento. Paralelo a isso, vale também ressaltar que a concepção cultural de que a arte não abrange a população de baixa renda é um fato limitante para que haja a democratização plena da cultura e, portanto, do cinema. Isso é retratado no livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, o qual ilustra o triste cotidiano que uma família em condições de miserabilidade vive, e assim mostra como o acesso a centros culturais é uma perspectiva distante de sua realidade, não necessariamente pela distância física, mas pela ideia de pertencimento a esse espaço. Então, vejamos aí que ela amarra bem, né, o seu argumento, o esboço que ela fez lá na sua introdução, né? Aí ela citou até o livro, né, de Carolina Maria de Jesus, no qual o livro fala de uma situação triste, né, de uma família que vive em condição de subsistência, né, de miserabilidade. Então ela enfatiza, né, bota esse livro para fundamentar sua teoria. Será que uma família que vive na margem da pobreza, ela tem condição de comprar ingresso, tem condição de pertencer, né, a essa cultura, o cinema? Então é isso que ela vem abordar, né, dentro desse parágrafo. Então ela começa a dizer, né, que tem que haver uma grande ideia, né, uma grande estratégia do governo, né, para que essas pessoas possam ser inseridas no cinema, né, possam pertencer a um ambiente de cinema. Quarto parágrafo, que é a conclusão. Dessa forma, pode-se perceber que o debate acerca da democratização do cinema é imprescindível para a construção de uma sociedade mais igualitária. Nessa lógica, é imperativo que o Ministério da Economia destine verbas para a construção de salas de cinema, de baixo custo ou gratuitas, nas periferias brasileiras, por meio da inclusão desse objetivo na Lei de Diretrizes Orçamentárias, com o intuito de descentralizar o acesso à arte. Além disso, cabe às instituições de ensino promover passeios aos cinemas locais, desde o início da vida escolar das crianças, mediante autorização e contribuição dos responsáveis, a fim de desconstruir a ideia de elitização da cultura, sobretudo em regiões carentes. Feito isso, a sociedade brasileira poderá caminhar para a completude da democracia no âmbito cultural. Então,
esse parágrafo, né, ele vem o quê? Essa aluna, ela retomou, né, a sua tese lá da conclusão, né, quando ela cita: pode-se perceber que o debate acerca da democratização do cinema é imprescindível para a construção de uma sociedade mais igualitária. Então, como ela já havia citado, né, lá na sua introdução, que ela citou até a Constituição brasileira, né, que diz que todos têm direitos iguais. Então ela levou a esse questionamento: se todos têm direitos iguais, e o cinema, será que o cinema é propício, é um lugar que recebe as pessoas de baixa renda? Será que o cinema dá acessibilidade para essas pessoas? Né? Então ela retomou a sua tese e ela usou, né, o agente Ministério da Economia para enfatizar, né, que ele é um dos setores que pode estar tomando providência para que esse cinema chegue até as classes menos favorecidas, né? Aí ele citou que eles poderiam estar o quê? Construindo salas de cinema de baixo custo ou gratuitas nas periferias brasileiras, né? Sendo assim, haveria realmente a inclusão. Citou também a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, que tem o intuito de descentralizar o acesso à arte, e ainda citou o papel da escola e dos pais, né, em promover esse cinema desde cedo às crianças de baixa renda, né, para que assim ela não cresça com aquele pensamento que cinema só pode ir quem é rico, né? Para desconstruir essa ideia de elitização da cultura. Agora iremos falar sobre algumas indagações pertinentes em relação ao texto dissertativo argumentativo. A primeira pergunta, a primeira indagação: o que significa tese? 2. Quais são os elementos que precisam ser apresentados na introdução? 3. Onde devo colocar os argumentos? Lembrando que os argumentos é a justificativa utilizada por você para convencer o leitor a concordar com a tese defendida. 4. O que é proposta de intervenção? E onde devo colocar? Aqui são as respostas das indagações anteriores. Tese é a ideia que você vai defender no seu texto. Ela deve estar relacionada ao tema e deve estar apoiada em argumentos ao longo da redação. O que devo colocar na introdução? Eu devo apresentar a tese, o tema e os argumentos que será defendido no desenvolvimento. Onde devo colocar os argumentos? Devo colocar os argumentos no desenvolvimento. Esses argumentos servem para sustentar a sua tese. E o que é proposta de intervenção? E onde ela se localiza, né? Proposta de intervenção é algo que eu vou sugerir para erradicar ou pelo menos tentar amenizar o problema discutido no texto. E essa proposta de intervenção tem que estar dentro da conclusão. Problemas mais encontrados nas redações: desvio da norma padrão, marca de oralidade, né? Do jeito que você fala, você vai e escreve. Incoerência argumentativa, você usa argumentos de forma incoerente, que não tem nada a ver com o assunto. Falta de consistência na apresentação dos dados de realidade. Então, você coloca qualquer coisa, né? Você tem que colocar um dado que seja da realidade, que seja de conhecimento nacional. Pouca noção de parágrafo, você faz aquele parágrafo, um
parágrafo pequeno, outro maior. Então o parágrafo tem que ter o que? Um padrão de tamanho. E o auxílio da internet. O que fazer para ter sucesso na redação? Chave para o sucesso: leitura. Então o que é que vocês devem fazer para que vocês consigam escrever bem? Vocês devem abraçar a leitura, ler muito, ler livros de estilos variados. Leia no papel ou na tela, livros didáticos e paradidáticos, revistas e jornais científicos e de interesse geral, livros religiosos, romances, bulas de remédio, enfim, leia de tudo. Chave para o sucesso: cultura geral. Então essa imagem, né, mostra o que? O senhor que está sentado em cima de um livro, né, mostra que ele tem o que? Bastante leitura, bastante conhecimento de mundo. Então, olha como está seu pensamento, né? Tem várias informações, tem vários questionamentos, tem vários assuntos que ele sabe debater. E tudo isso foi por causa da leitura. Forme uma cultura geral. Assista a filmes, novelas, seriados, ouça músicas, MPB, jazz, blues, forró, sertanejo, gospel, etc. Veja programas de entrevista, frequente cultos religiosos ou grupos alternativos. Converse com pessoas inteligentes. Chave para o sucesso: prática. Então, se você quer ter sucesso, se você quer redigir um texto de acordo com a norma padrão, de acordo com a estrutura do Enem, né? Um texto bem coeso, coerente, você precisa colocar em prática. Eu sugiro para vocês que vocês façam pelo menos 2 redações por semana. Tenha uma prática de texto. Escreva sempre, veja os temas que estão na moda, pesquise sobre eles e escreva uma redação com a sua opinião sobre cada um. Revise o texto depois de feito ou dê para um colega ou professor ler. Se não gostar, escreva de novo. Reflexão final. Aprender a escrever é aprender a pensar. Muito obrigada, bons estudos.